Um bom dia para você, para sua casa e para toda a sua família. Em mais uma manhã nós estamos aqui. Este é o segundo dia da quebra das maldições. Nós entramos em um propósito de quebrar todas as maldições hereditárias. Então nada, nenhum mal, nenhuma maldição, ela irá permanecer na sua vida, nem na sua casa e nem na sua família, porque quando nós abrimos os nossos lábios, quando nós abrimos a nossa boca para profetizar, para declarar a palavra de Deus, tudo o que nós dizemos, Deus, Ele cumpre. Então, nós estamos aqui nesse segundo dia da quebra de todas as maldições hereditárias. E já vimos que as maldições hereditárias são algo reais. E Deus diz que visita até a terceira e a quarta geração. Mas Ele traz uma observação. E Ele diz, daqueles que obedecem. Eu e você estamos representando aqueles que obedecem. E é por isso que nós temos o poder, a autoridade que há no nome de Jesus. E Jesus disse, se você crer, você fará as mesmas obras que eu fiz. E ele diz, e as fará ainda maiores. O Senhor Jesus, ele permite que eu e você faça tudo que ele fez. E que nós façamos ainda maior. Ele deixa para nós um relato a qual ele entra no mar e ele coloca os seus discípulos para atravessar o Mar Vermelho. E no meio da travessia, uma forte tempestade, ela chegou até os discípulos. Foi o próprio Deus quem permitiu. Jesus sabia que no meio do mar haveria uma tempestade, mas ele queria provar a fé dos seus discípulos. Assim você pode ter certeza que nesses 7 dias, a qual nós estamos clamando, a qual nós estamos profetizando, estamos quebrando todo tipo de maldição hereditária da nossa casa, da nossa vida, da nossa família e daqueles que nos rodeiam. Assim a tempestade também, ela vai se levantar. Se na sua família existe um vício, se na sua família existe uma maldição hereditária, essa maldição ela vai querer se mostrar ainda mais forte. Se alguém bebe, vai querer beber ainda mais. Se alguém fuma, vai querer fumar ainda mais. Se alguém briga, vai querer brigar ainda mais. Se alguém se prostitui, vai querer se prostituir ainda mais, mas não se assuste. Porque Jesus diz, ei, eu estou aqui. E o discípulo Pedro diz, se és tu mesmo, Jesus, manda eu ter contigo. E Jesus disse, então vem. E ele foi, ele creu naquilo que Jesus disse, e ele andou sobre o mar. Ele afundou, o vento estava forte. Jesus sabe que em algum momento nós vamos olhar e falar, não aconteceu nada. Mas o Senhor está dizendo, não diga contrário àquilo que você já determinou, porque já está quebrado, ainda que os teus olhos não estejam vendo. Porque Deus, Ele age da maneira dele. E você vai glorificar o nome do Senhor e verá a quebra de toda a maldição hereditária. Você vai viver o melhor de Deus e vai glorificar o nome do Senhor através desta, que antes muitas vezes estava perdido, mas Deus trouxe para perto, porque você se tornou profeta, se tornou a profetisa do seu lar e quebrou todo tipo de maldição. Hoje, nós vamos fazer a leitura do verso 4 e do verso 5. Quando eu e você profetizamos a palavra, tudo que nós abrimos os nossos lábios,
para profetizar. Acontece. Nós vamos fazer a leitura do verso 4 e ele diz assim, Salmo 91, o verso 4 diz, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Você simplesmente precisa confiar nisso, no que Deus está dizendo, que quando você confia nele, os teus olhos podem te mostrar coisas que são ilusão, porque tudo nessa terra é ilusão. Tudo que nós vemos hoje, amanhã não existirá mais. Eu não estou dizendo do amanhecer de amanhã, estou dizendo com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Ele voltar, tudo isso não existirá mais. Então, quando você crê nisso, aí o Senhor, Ele traz o refrigério para o seu coração, lá no livro de 2 Crônicas 7,14, onde a palavra do Senhor vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo sou eu e você, é o povo de Israel. O povo de Israel rejeitou a palavra. E há muitos por aí que rejeitam. Mas eu e você, nós aceitamos o ID do Senhor para pregar o Evangelho. Nós aceitamos ser o profeta, a profetisa do Senhor para quebrar todo tipo de maldição da nossa casa. Então, quando eu e você obedecemos, Deus está visitando a 3ª e a 4ª geração, esperando que eu e você quebre todo tipo de maldição. Então, eu e você é esse povo. Ele continua e diz, se humilhar e orar. Entenda que se humilhar é jejuar. É o que nós estamos fazendo. Eu estou em jejum. E você, eu creio, se não adentrou no seu jejum, irá adentrar agora. Todas as vezes que você iniciar um jejum, você inicia esse jejum em oração, Pai. Eu abro esse jejum, é no propósito de quebra de todo tipo de maldição hereditária da minha vida, da minha casa, da minha família, daqueles que me rodeiam. Eu não aceito maldição hereditária na minha vida, eu não aceito vício, eu não aceito prostituição, eu não aceito coisas que desagradam o Senhor, que desonra a tua palavra, que quebra os mandamentos do Senhor. E assim isso vai se cumprir. Mas você precisa entender que a tempestade, ela virá para você. E o inimigo, ele trará junto com os 7 pecados as ilusões óticas. Ou seja, vai fazer você ver. Por isso, muitas vezes, você vai ver aquele que tem algum problema com o vício se adentrar ainda mais. Mas o Senhor está dizendo, ei, não se preocupe, porque eu vou livrá-lo. Eu vou livrar ele, eu vou livrar você. Por quê? Porque você me obedece, porque você está clamando, porque você está quebrando as maldições hereditárias. Aí ele continua e diz, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Entenda que eu e você precisamos buscar a face de Deus. E a melhor maneira de buscarmos a face de Deus é em jejum e oração. Porque a oração nos aproxima de Deus. E o jejum, ele abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver o meu verdadeiro eu. É por isso que Deus vai permitir que aquele que bebe, beba ainda mais para você ver. Aquele que fuma, fume ainda mais para que você veja. Mas também ele vai te mostrar como ele faz a transformação. Como ele faz aquele que bebia ter nojo da bebida. Como ele faz aquele que fumava ter nojo do cigarro. Como ele faz aquele que se prostituía ter nojo da prostituição. Porque é Deus quem faz, não são os nossos olhos. Só que nós precisamos permanecer fiéis, confessando e confiando no que Deus está dizendo. Ele continua e ele nos diz, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. O Senhor está pronto, Ele já te perdoou.
Ele já está ouvindo a sua oração e Ele está pronto para dar as respostas que você precisa. Mas você tem se humilhado? Você tem jejuado? Você tem orado? Você tem crido? Você tem confiado? Porque é isso que você precisa fazer. É isso que está dizendo o verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Você tem dito a verdade? Porque a verdade é um escudo na sua vida. E Deus está dizendo que Ele vai te proteger. Ele está dizendo que ainda que os teus olhos vejam tudo perdido, não confesse contrário. Creia na palavra. Porque se você está orando, se você está jejuando, se você está se humilhando para Deus, a resposta virá. E é o que a tua boca está profetizando que vai acontecer. Aqui no verso 5, ele diz para mim e para você: não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Entenda que as tentações, as provas, as ilusões de óticas, ou seja, ilusões de ótica é aquilo que os teus olhos veem. Tudo é ilusão. Ainda que o teu olho esteja vendo, aquilo é ilusão. Você precisa confiar, você precisa crer e confessar o que Deus está dizendo para você confessar. Ele sabe que em algum dado momento a ilusão pode te trazer medo, mas Ele está dizendo: não tenha medo, nem de dia e nem de noite, porque Deus está com você. Ele é o teu Deus. Ele te sustenta, Ele te esforça, Ele te ajuda, Ele cumpre a palavra dEle. Então você precisa ter compromisso com a palavra. É a palavra que Deus ouve, a palavra que sai dos teus lábios, a confiança que está no seu coração. É isso que se cumpre na sua vida. Por isso ele diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Que a tua mente possa entender que tudo que os teus olhos olhar de ilusão de ótica, de dia, de noite, é simplesmente para te enganar, para te colocar medo. Mas Senhor Jesus, Ele diz que o Espírito que Ele nos deu é o espírito de intrepidez e de ousadia. Você precisa adentrar na presença de Deus e dizer: eu não aceito nenhum tipo de maldição, eu não aceito nenhum tipo de vício, eu não aceito nenhum tipo de prostituição. Eu quebro tudo isso no poder e na autoridade que o Senhor me deu no nome de Jesus. E é isso que vai acontecer. Aí, a palavra do Senhor lá no livro de João, no capítulo 8, no versículo 32, vai dizer para mim e para você: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entenda que é a verdade que liberta. Ela pode até doer, ela pode até trazer ilusões de ótica, mas você precisa entender, se houver a necessidade, você precisa sentar, ter paciência para ensinar e dizer o que é a verdade para o seu familiar, para o seu vizinho, para o seu amigo. Entenda que isso é amor. E quando o amor entra em ação, não há nada que possa parar o agir de Deus. Porque Deus, Ele pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2. Amará a Deus acima de todas as coisas e amará o teu próximo como a si mesmo. Então, quando você diz a verdade com amor, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele entra em ação para resolver problemas noturnos, problemas diários, ilusões de ótica, o que os teus olhos estão vendo. Deus, Ele resolve. Entenda que não somos nós. O nosso dever é jejuar,
é orar, é se humilhar na presença de Deus, é pedir para que Deus venha nos perdoar dos nossos erros, das nossas falhas, porque nós somos pecadores, errantes, ainda que nós não vemos, ainda que nós não queremos, erramos e pecamos. Jesus, ele diz, aquele que diz que não tem pecado, está se enganando, está enganando a si mesmo, porque Deus, quando olha, sabe que nós somos pecadores, mas Ele já nos deu o perdão, mas nós também precisamos nos perdoar, assim como o Pai Nosso nos ensina, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Você tem se perdoado? Você precisa se perdoar. Perdoar é esquecer. Deus já esqueceu todas as suas falhas, todos os seus erros. E se muitas vezes ainda a maldição hereditária está tendo alguma força na sua vida, é porque você não se perdoou, você não esqueceu, e você precisa esquecer e dar continuidade na sua vida, e não viver da visão de ótica, não viver daquilo que você está vendo, mas daquilo que você está confessando, daquilo que você está profetizando, porque é a palavra de Deus que vai se cumprir na sua vida. Agora nós vamos fazer a oração de toda quebra de maldição. Você só precisa crer. Entenda que eu não preciso gritar, eu não preciso espernear, eu não preciso fazer algo para que Deus possa ouvir. Eu só preciso profetizar, abrir os meus lábios e dizer: Pai, eu quebro, no poder e na autoridade que o Senhor já me deu, toda maldição. E é o que nós vamos fazer agora, em nome de Jesus. Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos nesse propósito, Senhor. E ainda que as tentações noturnas, ainda que as tentações diurnas, elas venham nos atacar, nós não vamos ter medo. Nós não vamos temer, porque o Senhor está dizendo: não tenha medo. Irão vir as tentações, irão vir as ilusões de ótica, os teus olhos até verá, mas não é o que os teus olhos estão vendo, que eu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que disse e que digo a você: se o meu povo clamar, se o meu povo se humilhar e orar e pedir perdão dos teus pecados, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e o farei glorificar-me nesta terra. É isso que Deus quer fazer a mim, é isso que Ele quer fazer a você. E para que isso aconteça, nós precisamos simplesmente usar o poder e a autoridade que Ele já nos deu. Então, neste momento, nós quebramos toda a maldição hereditária, nós quebramos todo o poder que o inimigo estava trazendo através da nossa visão de ótica, nós quebramos todo o mal da terceira e da quarta geração, nós não aceitamos, porque o Senhor nos chamou para obedecer, e quando nós obedecemos, a palavra do Senhor se cumpre, e nós não teremos medo. Estamos clamando, estamos orando, e o Senhor está cumprindo a palavra dele, porque ele diz: eu zelo pela minha palavra. Então, quando nós abrimos o nosso lábios e quebramos toda a maldição hereditária, é isso que o Senhor se propõe a fazer na nossa vida, quebrar todo tipo de maldição hereditária da terceira e da quarta geração, da primeira, da segunda, e nós viveremos livres para adorar e amar o Senhor no nome de Jesus. Pai, assim eu creio. Assim eu tomo posse, assim eu creio que cada um dos teus filhos que estão neste propósito, Pai, que antes estava sofrendo por faltar o conhecimento, agora irão viver felizes e glorificando o Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo. Quando você clica no joinha do vídeo, você está dizendo ao YouTube que você ouviu, que você aprendeu algo bom e que você quer que outras pessoas também aprendam, que elas possam descobrir o poder que tem nas palavras,
o poder que tem em obedecer à palavra de Deus. E assim, eu e você vamos ajudar outros que não sabiam a conhecer a verdade. Essa verdade é que vai libertar. A verdade que nos liberta, liberta o nosso próximo. Então, clique lá no joinha, compartilhe com aqueles que você vê que está sofrendo por falta de conhecimento. Vamos juntos ser aquele evangelista que irá ajudar e que irá ensinar a boa, perfeita e agradável palavra de Deus. E assim eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.